Depois daquele cafezinho para descansar, pessoal, vamos para o vídeo 2. Então, segue a continuação do vídeo. Os tipos de capacitores, né? Você tem esses capacitores assim, eletrolíticos, tem os de tântalos, que são os que a gente usa na sonda, porque eles são pequenininhos, certo, né? O que muda nesses capacitores é justamente a distância entre as placas e o meio que tem entre eles, né? O de elétrico. Então, você tem de ar, de papel, de tântalo, químicos, né? Que é um negócio lá de alumínio. Então, o capacitor, cada um vai ter uma capacitância de acordo com o de elétrico que tem no meio. Bacana. Geralmente, eles são microfarads, né? Um valor bem pequeno de farad. Se vocês quiserem fazer esse exercício, depois vocês vão ver por que são tão pequenos. Mas vamos lá. Então, na prática, o que é que isso vai servir para nosso circuito? O que a gente faz para saber a quantidade de carga que eu vou acumular nesse capacitor? Imagine um circuitozinho aqui assim. Você tem uma fonte, um resistor e um capacitor. Aí você pega e liga assim. Liga assim, o capacitor não tem diferença de potencial nenhum sobre o capacitor, a tensão é zero. Certo? Certo. Aí você ligou aqui o capacitor na sua energia. Passou daqui para cá. Aí começa a circular a corrente. A corrente é limitada pelo resistor. E aí ele vai carregando, até que ele se carrega todo. O tempo que leva para esse capacitor se carregar depende do quê? Depende do meio, da resistência à corrente elétrica, que vai fazer com que diminua a quantidade de carga, e da capacitância. Não, do capacitor, a capacitância do capacitor. Você tem a resistência do resistor e a capacitância do capacitor. O tempo que leva para o capacitor se carregar depende desses dois valores. A capacitor, o resistor, você sabe qual é. O capacitor depende da área da área da distância e do meio, né? Certo. Então, por esse tempo de carga e descarga, você pode saber o valor da capacitância. Pelo tempo de carga é esse daqui. O de descarga é a mesma coisa. Ele está aqui carregado. Aí eu vim e descarreguei. Liguei no terra. Fechei aqui o circuito. Aí todas as cargas dele vão sendo dissipadas, toda a energia vai sendo dissipada nesse resistor e a tensão vai caindo até a zero. Certo. O tempo que leva para descarregar também depende do valor do resistor e depende do valor do capacitor no circuito. Certo. Agora já sabe o suficiente para entender o funcionamento, para entender o funcionamento da sonda. Nossa sonda tem duas partes. Tem essa parte aqui, que é um oscilador, e tem essa parte aqui, que é a parte digital, que mede a frequência que isso aqui está sendo gerando. Esse CI aqui é o 555, certo? Então, aqui está a parte digital e aqui está o oscilador. Oscilador é esse aqui, né, Lucas? Do meinho, pretinho, né? Ah, e a imagem? Esse oscilador 555, ele está nessa configuração. Como é que é um oscilador? Um oscilador, ele fica oscilando. Um oscilador, o que é que ele faz? Oscila. Ele faz com que a tensão fique subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. É isso que um oscilador faz. A gente usa o 555 para fazer um astável. O que é um astável? É um que fica oscilando eternamente. Eternamente, ligou ele começa a oscilar. Então, esse astável, o 555, é formado por dois resistores e um capacitor.
Aqui está o 555. O que é que ele faz? O 555 ele tem uma chavinha dele. Você ligou ele, esse capacitor está descarregado, né? Sim. Inicialmente o capacitor descarregado. Você ligou ele na energia, essa chavezinha de dentro está aberta. E aí o capacitor começa a se carregar. E aí demora um tempo até ele se carregar. Enquanto ele está se carregando, essa saída daqui fica alta. Fica lá com 5 volts, sei lá. Se você botou 5 volts aqui, vai ter 5 volts aqui. Por esse tempo todo que ele ficou carregando. Lucas. Ao mesmo tempo, ele fica medindo essa tensão aqui, ó, por esse pino 2 e 6. Esse pino 2 e 6 mede a tensão que está em cima do capacitor. Quando dá 2/3 da tensão que você colocou, ele fecha essa chavinha. Entendi. Quando ele fecha essa chavinha, o capacitor começa a se descarregar por aqui, ó. E aí a tensão fica baixa. Até chegar a 1/3 da tensão. Aí fica alta de novo. Ele fica fazendo isso. Carregando, descarregando. Depois ele carrega de novo, porque fechou, abriu a chavinha. Fecha de novo. É isso que esse oscilador faz. Ele abre e fecha essa chavinha. Então é o seguinte, o oscilador, ele é como se fosse uma chave que está o tempo todo batendo e fechando. Fecha, aí ele vai e abre. Abriu, deu um tempo, ele... Como se fosse, vou falar como eu falo assim, para entender bem. Fosse um temporizador que ele vai funcionar de tempo em tempo. Não de tempo, ele tem uma condição. A condição é 2/3. É um temporizador. Um temporizador, né? 2/3 de eficiência. Isso. Ele é um temporizador. Só que o temporizador depende desse valor de capacitor e depende desses dois valores de resistor. Certo. Certo. Que vai ser o tempo que vai demorar para carregar e para descarregar esse capacitor. Entendi. E nosso circuito, nosso capacitor, é a sonda, é as hastes metálicas. Ah, então a velocidade com que ele vai demorar a bater e fechar o sistema vai depender da quantidade de água que tem no solo. Que tem no solo, porque vai fazer com que muda a capacitância. A quantidade de água que tem no solo muda a capacitância. Certo. Mudando a capacitância, você muda o tempo de carga e descarga disso aqui. Certo. E aí nosso circuito fica assim, mais devagar, se tiver mais seco. As placas do capacitor são as duas hastes. Bacana. A quantidade de carga que vai ser armazenada naquelas duas hastes depende do meio, se tem mais água ou menos água. Entendi. Então essa capacitância vai variar. Se essa capacitância muda, Bacana. Eu tenho um tempo de frequência maior ou menor. Entendi. Entendeu? Entendi. E ele fica fazendo isso eternamente. E aí você pode calcular a frequência em função desses dois resistores e da capacitância. Frequência é igual a 1,44 RA mais 2RB vezes C. Por que é 2RB? Esse capacitor se carrega por R1 e R2, né? Por que esse tempo aqui é 1,44, esse resistor, mais 2 vezes esse resistor, vezes o capacitor? Porque o tempo total é o tempo de carga e o tempo de descarga, para te dar frequência. Certo. E o tempo de carga... não passa pelo resistor. O tempo de carga passa pelos dois resistores. Desculpa, E na descarga só passa por um. Na descarga só passa por um. Então, Entendi. por isso que é 2 vezes esse daqui. Entendi. Então, seu tempo de descarga vai ser sempre maior do que o tempo de carga. Eu disse que aquele capacitor era a sonda, mas, na verdade, o capacitor é a sonda, mas esses dois capacitorzinhos que estão aqui, um em série e outro em paralelo. Certo.
Aqui está aquele circuito e aqui é aquele capacitor. Entendi. O capacitor é essa parte daqui, certo? Lá no circuito. Então, se você mudar, aí a gente já tinha adiantado, né? Sim. Se você mudar a constante, o meio, você muda a constante de elétrica e vai mudar a quantidade de carga que vai ser armazenada aqui e vai mudar a capacitância. Beleza, show de bola, Lucas. Deu para entender bem o princípio de funcionamento, viu? Princípio de funcionamento, né? Beleza. Bacana. Uma jogadinha que a gente faz nessa sonda é, em vez de ler a frequência, a gente lê a frequência. Mas a gente faz uma frequência relativa. A gente bota essa sonda no ar e manda ele ler a frequência, ele dá a frequência. Aí a gente bota essa sonda numa solução. A gente tem usado 2 decimes, mas podem ficar à vontade. E aí você vem e lê a frequência de novo. Então você tem a frequência do ar e a frequência da água. E aí a gente faz a frequência relativa. Entendi. Ou seja, a frequência lida menos a frequência do ar dividido pela frequência do ar menos a frequência da água. Entendi. Por que a gente faz essa frequência relativa? Para evitar problemas em função de diferenças nos valores dos componentes, da sonda, Entendi. de um bocado de coisa, entendeu? Então a gente padroniza todas as sondas, independente do valor das tolerâncias dos componentes, a gente já colocou eles na água e no ar. Então vai ser sempre uma frequência relativa. Você uniformiza as saídas das sondas, né? Bacana, bacana. Bacana, né, pessoal? O princípio de funcionamento da sonda, né? Mas aí vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos parar o vídeo aqui. A gente já sabe como é que a sonda funciona e os princípios eletrônicos que fazem com que ela funcione. E no próximo vídeo a gente vai estudar como é que é feita a calibração dela e o experimento da Juliana para testar a sonda em dois meios.